Tudo bom, galera? Como é que tá todo mundo aí acompanhando sempre as nossas aulas aqui no euqueropassar.com.br, o nosso site. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa matéria de Direito Administrativo, e nós estamos trabalhando uma matéria muito importante, que é o quê? São os contratos administrativos. Na aula passada, eu expliquei um pouco dos contratos, expliquei alguns deles em espécie. Geralmente são os que mais caem no concurso. Explicar a concessão, explicamos também o contrato de obras, como as divisões dos contratos de obras e seguintes. Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa matéria de contratos administrativos. Nós vamos estar falando o quê? Nós vamos estar falando primeiramente de como se interpreta um contrato. Pessoal, é importante a gente saber que, como eu disse para vocês na aula passada, nós estamos trabalhando com direito administrativo. Então essa interpretação que nós vamos fazer aqui, ela vai ser pautada na hermenêutica administrativa, que é o quê? Nós vamos estar trabalhando com o contrato em função da sociedade. Por exemplo, nós temos princípios que norteiam os atos da administração pública, os princípios informativos, que eu já expliquei para vocês, e que alguns deles, que a grande maioria deles, vai reger a forma como que o contrato vai ser interpretado. Ao exemplo, a supremacia do poder público pelo privado, a indisponibilidade do direito público frente ao direito privado. Então, são alguns dos princípios que nós vamos estar utilizando para poder interpretar o contrato em si. Tá? São princípios do direito administrativo, por isso a gente tem que fazer uma interpretação de direito administrativo. A gente não pode fazer uma interpretação de direito civil, de direito privado. Tá? Então, nós já vamos logo, porque a matéria é longa. Então vamos lá, a interpretação se presta exclusivamente a entender o real sentido e significado das expressões contidas nos textos da lei, utilizando os preceitos da hermenêutica. Então, nós temos o quê? Nós temos a hermenêutica, que é um método de interpretação, enquanto nós temos a interpretação em si. Aqui nós vamos trabalhar principalmente com a interpretação em si, porque nós estamos buscando entender o sentido real do contrato. Tá? Então é imprescindível que a gente possa estar objetivando isso. Por qual que é o objetivo real do contrato? Nós vamos estar olhando o que? A finalidade dele, como ele é feito, por que ele foi feito, a motivação que o administrador público ele teve para poder estar fazendo isso, para poder fazer esse contrato. Tá? Só que dentro da interpretação nós vamos ter alguns vieses, que vão ser o quê? As normas que não têm os contratos administrativos são as de direito público, direito privado e princípios da teoria geral dos contratos. Então, primeiro, para a gente interpretar um contrato público, um contrato administrativo, pessoal, nós temos que nos pautar primeiramente no direito público. Faltou o direito público, a gente começa a utilizar normas concomitantes, como, por exemplo, dentro do direito privado. É claro, nós vamos ter os atos da administração pública que vão ser pautados também no direito privado. Quando ela sai do seu poder de império, quando ela sai da esfera administrativa e começa a entrar na esfera do direito civil. E por último, nós vamos ter os princípios da teoria geral dos contratos, pessoal, que é como um contrato, ele se rege pela acepção máxima da palavra. Então, nós também temos aqui mais um viezinho, que é o quê? Nesses instrumentos, se celebrados em prol da coletividade, não se pode interpretar suas cláusulas em desfavor da mesma coletividade. Então, o que é o seguinte? Por causa justamente da indisponibilidade do interesse público frente ao privado e dos demais princípios norteadores do direito administrativo, a gente sabe que o quê? Que o direito administrativo ele vive em função da sociedade. E o contrato ele foi feito em função da sociedade. Então, o que a gente tem de fazer? O que a gente não pode deixar escapar? Que o quê? Que eu não posso interpretar um contrato em desfavor da sociedade, sendo que esse contrato foi feito em primazia da sociedade, em função dela. Contrato administrativo, pessoal. Eu estou falando de direito administrativo. Não coloca na cabeça suas aquele contrato comum que a gente tem dos acordos comerciais simples nossos, não. Entendeu? Então nós vamos trabalhar com isso. Então nós não podemos interpretar as cláusulas de um contrato administrativo em desfavor da sociedade. Tá? Isso ali geraria uma celeuma muito grande dentro do judiciário e dentro dos doutrinadores, porque ainda existe esse tipo de interpretação, principalmente no interior do Brasil, ocorre muito a interpretação em desfavor da coletividade, coisa que não pode fazer, né? Posteriormente, nós vamos entender que os princípios informativos do direito administrativo, como eu disse, não podem ser desconsiderados pelos intérpretes, tendo em vista de se tratarem de norteadores da aplicação em prática administrativa. Então, pessoal, é o que eu disse para vocês na aula de princípios. A gente sempre tem que estar buscando interpretação com base nos princípios, porque eles são a base norteadora do direito e dessa aplicação. Então, nós vamos procurar fazer essa interpretação sempre pautada no direito administrativo e em seus princípios, tá? Então nós vamos estar falando primeiramente agora da formalização do contrato administrativo. Como se dá a formalização dele? O que é a formalização, pessoal? Vem de forma. A forma é o quê? Como ele é feito. Então a formalização, na verdade, é uma avaliação dos requisitos desse contrato administrativo para dar uma validade real para ele, para trazer essa força normativa que o contrato tem. Então,
Os contratos administrativos, em regra, têm de ser precedidos por licitação, tendo como exceção os casos de inexigibilidade e dispensa. Pessoal, precedidos pela administração faz parte da formalização. Por quê? Porque é necessário para a forma correta do ato, para a forma solene do ato, a licitação, que a forma escrita são as pequenas vênias e peculiaridades de cada contrato, tá? Então, a regra, pessoal, é que todo contrato deve ser precedido por licitação, a regra. No entanto, na Lei 8.666, a Lei da Licitação, ela tem 3 casos para a gente de inexigibilidade e dispensa. Eles estão previstos aqui no artigo 15, 24 e 25 dessa lei, 8.666, que nós vamos trabalhar e muito, pessoal. Então, se em casa, já pode abrir a lei aí para você poder acompanhar com a gente. Dessa forma, como os contratos eles são postos com licitações e tem a sua forma, o que acontece? É necessário que se coloquem algumas cláusulas que são obrigatórias no contrato administrativo. Quais são elas? Primeiro, as cláusulas que definem o objeto do contrato. Isso é óbvio. Como é que você vai fazer um contrato administrativo sem estar explicando qual é o objeto do seu contrato, o que você quer contratar, o que está sendo trabalhado ali, né? Depois nós temos as cláusulas que estabeleçam o regime de execução da obra. É como a obra ela vai acontecer. Se você está fazendo um contrato em relação à obra, é obrigatória essa cláusula, porque eu tenho de entender, o administrador público e a população em geral tem que saber como vai se dar a construção dessa obra. Entendeu? Ou então a manutenção dessa obra. Por isso que ela é obrigatório. Isso também faz parte dos contratos no direito civil, né? As que fixem o preço e as condições de pagamento. É claro, o contrato ele é oneroso, então ele deve determinar como ele deve ser pago e como vai acontecer esse pagamento, a forma de pagamento, tá? Inclusive, pessoal, as formas de pagamento elas costumam estar elencadas no edital do certame licitatório, tá? As cláusulas que tragam os critérios de reajustamento e atualização monetária. Gente, isso dá um problema tão grande entre a administração pública e o particular que está fazendo a obra, porque é o seguinte, acontece geralmente das pessoas da administração pública modificar unilateralmente o contrato, coisa que não pode acontecer, tendo em vista que aqui não existe o poder de império, aqui é um acordo firmado entre partes. Correto? Eu vou prestar o serviço, eu ganho um certame licitatório, eu vou te prestar o serviço. Então, em contrapartida a isso, você tem que me dar as condições para eu poder fazer isso, o pagamento também e o reajuste da atualização monetária para eu poder saber como vai ocorrer a variação de mercado, os materiais que eu vou utilizar, eles podem variar até quando, como é que vai ser essa correção, como é que vai ser, todos esses termos que têm de ser fixados no contrato para dar uma certeza jurídica, não só para a administração pública, mas também para o contratado, tá? A próxima é que as cláusulas que marquem prazos de início, execução e conclusão e entrega do objeto em contrato. É claro, se eu estou contratando, por exemplo, a obra, eu vou estipular quando ela vai começar, quando ela vai terminar, quando ela vai me ser entregue. Entendeu? E são coisas que têm que ser estipuladas. E em todo contrato a gente faz isso. Afinal, ninguém pode ficar desvalido, principalmente a administração pública. Por isso essas cláusulas são obrigatórias, pessoal. Tá? E as cláusulas que apontem garantias. Garantias dadas à administração pública para o bom cumprimento desse contrato. Correto? Quando não é necessário ter. Quando tem essas garantias, é obrigatório que elas estejam estipuladas em contrato. Tá, pessoal? Isso é importante. Tá bom? Vamos lembrar de que, quanto ao instrumento contratual, esse é lavrado nas próprias repartições interessadas, exigindo-se escritura pública quando tenha por objeto o direito real sobre imóvel. O que é isso, pessoal? Quanto ao instrumento contratual, ele é lavrado justamente na repartição pública a qual esse contrato vai estar sendo ofertado, feito, vai estar sendo formalizado. Por exemplo, se eu tenho um contrato de manutenção de parques e jardins na cidade de Montes Claros, o que pode acontecer? O que vai acontecer em relação a isso, pessoal? Vai acontecer que o contrato ele vai ser lavrado nas próprias repartições interessadas, no caso o quê? Na Secretaria de Meio Ambiente. Por isso que é importante a gente estar ressaltado. Não vai ser cartório nem nada. O cartório ele só vai acontecer quando o quê? Quando existe escritura pública, quando tenha por objeto direito real sobre imóvel. Que é o que, pessoal? Alienação. Todos os casos de alienação, de doação, quando se tratar de direito, quando você puder dispor do direito real. Direito real o quê? É o direito que trabalha com a questão imobiliária também, correto? É que trabalha com os bens imóveis. Só assim, porque é o ato correto que o Código Civil determina. Escritura pública no próprio cartório, tá? Só nesse caso, pessoal. Viu? Contratar de direitos reais sobre imóveis. Se você vê a administração tratando compra de imóveis, é a escritura pública, tá?
Então isso fica bem calmo, firmado na cabeça suas. Portanto, nós temos que o contrato verbal constitui exceção, pois os negócios administrativos dependem de comprovação documental e registro nos órgãos de controle interno. Pessoal, isso é o ato formal. É a forma do ato. Aqui nesse caso, a forma do ato não pode ser falada, pode ser verbal. Porque são necessários a comprovação para trazer a segurança jurídica necessária para a administração pública. Tá? A administração pública, como eu disse para vocês, ela é pautada na legalidade. Então o administrador ele não pode simplesmente fazer um contrato de boca, chamado contrato de boca, contrato verbal. Porque isso aí estaria rasgando todas as garantias necessárias, inclusive as cláusulas obrigatórias que nós falamos atrás. Tá? Porque tem que estar disposto para consulta em qualquer momento, por qualquer membro da administração pública e para qualquer um dos administrados. Tá, pessoal? Posteriormente, nós temos que a ausência de contrato escrito e requisitos essenciais, bem como outros defeitos de forma, podem viciar as manifestações de vontade das partes e com isso acarretar a anulação do contrato. Então, pessoal, se eu não seguir a forma solene do contrato, que é a forma escrita, se eu não seguir a necessidade anterior de licitação e os vários requisitos que a lei propõe dentro dos contratos administrativos, nos quais nós já trabalhamos, correto? Vai acarretar o quê? Uma anulação desse contrato. Tá? Isso não implica que posteriormente você não possa fazer uma licitação posterior para o mesmo objeto. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos trabalhar o conteúdo do contrato administrativo. Pessoal, o conteúdo é a vontade das partes expressa no momento de sua formalização. O que seria o conteúdo, então? Seria o quê? O que eu estou acordando com a administração pública. É simples assim, o conteúdo é esse. Só que dentro desse conteúdo podem existir algumas celeumas e algumas brigas em relação a como ele vai se modificar no tempo. Se vir uma situação posterior que pode vir modificar essa questão do contrato administrativo, ele vai ser necessário, tá? Então nós vamos fazer o quê? Desta forma, se torna obrigatório as cláusulas necessárias que fixem com fidelidade o objeto do ajuste e definam os direitos e obrigações. Então é necessário que essas cláusulas elas sejam bastante específicas, pessoal, para se tratar justamente do conteúdo desse contrato administrativo. É como eu disse para vocês, contrato administrativo é sempre segurança jurídica. Tá? Segurança jurídica para quem? Primeiramente para a administração pública e depois para o contratado. Tá bom? Então nós temos aqui, ó, não se admite no conteúdo do contrato cláusulas que concedam maiores vantagens ao contratado e que sejam prejudiciais à administração pública, tendo em vista o princípio da primazia do interesse público frente ao interesse privado. Então eu não posso fazer um contrato que vai ser melhor para o contratado do que para mim, porque existe uma proporcionalidade dentro desse contrato. Eu tenho que receber, eu tenho que dar uma contrapartida do tamanho da partida que eu recebo. Então não pode haver essa disparidade no contrato, tá, pessoal? Então isso é bom da gente fixar. Também é interessante elencar para vocês que o quê? Fazem parte do contrato administrativo o edital, o projeto, o memorial, os cálculos, as planilhas, adendos, erratas e todos os documentos que forem necessários para a consecução do contrato. Então é extremamente necessário, pessoal, vocês saberem que o contrato ele não é um contrato por si só, ele tem todo um número de anexos que ele carrega consigo mesmo. Se for obra, eles vão ter todos os planejamentos da obra, se for compra, vai ter todo o volume de vendas, qual é o valor de mercado, uma avaliação que vai estar necessária para a construção desse contrato. Viu, pessoal? Então, portanto, eu acho interessante vocês entenderem que o quê? Primeiramente, quando se fala de contrato administrativo, existe a questão da licitação anterior ao contrato administrativo. Pessoal, pelo amor de Deus, por que isso que tem que ter a licitação? É claro, existem o quê? As garantias constitucionais que devem ser respeitadas, existe o interesse público que deve ser zelado, a res pública, que é uma coisa importante, afinal, o direito administrativo, ele vive em função da res pública, em função da coletividade, da administração da mesma, das dosimetria das suas ações e como isso vai acontecer. A proporcionalidade, pessoal, que nós trabalhamos nos princípios do direito administrativo. Então, o que é imprescindível para vocês entenderem é que no contrato administrativo, pessoal, nós vamos ter que fazer uma interpretação baseada e pautada nos princípios, tanto constitucionais como informativos. Por isso que o princípio se chama princípio informativo. Ele vai estar dando essa informação de como todos os atos da administração pública, eles devem ser pautados. Inclusive os contratos, principalmente os contratos, pois nele nós estamos trabalhando com o quê? Nós estamos trabalhando com pecúnia, com dinheiro, nós vamos estar trabalhando com a consecução de serviços públicos que eles devem estar aí para poder atender a finalidade. Então,
Não adianta a gente tentar escapar disso, pessoal. Contratos administrativos caem muito em concurso, são muito cobrados, e é apenas uma iniciação para a gente poder entrar logo de sola na lei de licitações, tá, pessoal? Mas até aí nós vamos ter uma próxima aula que nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre contratos administrativos. Eu espero que vocês nos acompanhem e que eu tenha ajudado vocês a estar desemaranhando um pouco do direito administrativo. Correto, pessoal? Fique com a gente aqui nas aulas de Direito Administrativo, no site euqueropassar.com.br. Meu nome é João Vitor e aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Até lá!